Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Bom, ontem vocês devem ter notado, né? Que loucura. Após alternar entre leves perdas e ganhos durante boa parte do dia, o Ibovespa subiu 2,42% aos 129.465 pontos, com decisões, de bancos centrais nos Estados Unidos, no Brasil, movimento que aproximou o índice dos 130 mil e levou ao seu maior patamar no fechamento desde junho de 2021, se deu após as autoridades monetárias americanas decidirem manter a taxa de juros por lá, além de terem sinalizado a possibilidade de um corte de 75 pontos base ao longo de 2024, mais do que o mercado tinha, como expectativa. O comunicado divulgou, ali, logo após a reunião, que também manteve o seu protocolo de terminologia, deixando em aberto o que virá na sequência, ao enfatizar que os próximos movimentos de política monetária dependerão da evolução nos dados econômicos, particularmente com relação à inflação, atividade econômica e expectativas. E pelas novas projeções, 17 dos 19 diretores do Fed projetam que a taxa de juros será mais baixa até o final de 2024. A mediana das projeções mostra que a taxa então cairá 75 pontos base, abaixo da banda atual, que vai de 5,25 a 5,5. Com as sinalizações, os Treasuries Yields caíram forte, o de 10 anos chegou a perder ali praticamente 18 bips na sessão e continuam caindo hoje. Os ativos de risco subiram, acompanhando a queda dos juros. Dow Jones, S&P e Nasdaq ganharam respectivamente 1,4%, 1,37% e 1,38%. O dólar, por conta da baixa então dos Treasuries, perdeu força mundialmente. O DXY, que mede a força da divisa americana frente à de outros países envolvidos, recuou 0,93 aos 102,9 pontos, Frente ao real, a queda foi de 0,97 a 4,92. Os juros brasileiros acompanharam os americanos, com investidores interpretando que a decisão do Fed pode diminuir também a pressão sobre o Banco Central brasileiro. Com isso, as ações com maiores variações positivas de empresas relacionadas ao mercado interno por aqui acabaram se beneficiando, Magalu, nós tivemos também MRV, Hapvida, essas daí subindo de 9% a 7,5%. Então foi uma sessão positiva para essa característica de empresa. Notícia importante também, ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou os nomes do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal e do procurador Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República depois de mais de 10 horas de sabatina. Agora os nomes seguem para o plenário. Sobre a abertura da sessão de hoje, os futuros dos Estados Unidos operam em alta, com investidores repercutindo a decisão do Fed de manter os juros pela terceira reunião seguida no mesmo patamar, e a sinalização de cortes para o próximo ano. Os números semanais de auxílio-desemprego serão divulgados, assim como os dados de vendas no varejo, com expectativa da ELSEG de uma redução de 0,1% na comparação mensal. Quando a gente olha para o mercado europeu, gostaria de chamar atenção por aqui, Primeiro porque lá a gente vai ter a decisão de juros também ocorrendo hoje, às 10h15 no BCE. Londres também vai reportar em breve. E o que a gente tem de notícia até agora são bancos e commodities disparando bastante na Europa, Principalmente em Londres, que tem uma característica de índice parecido com o nosso. O Barclays subindo mais de 5%, liderando as altas do setor financeiro. NatWest avançando mais de 3%, entre as mineradoras a Anglo American subindo 6,6%, Glencore avançando 5,2%, Rio Tinto uma alta superior a 4%. Enfim, então, muita atenção, que aí a gente tem algo interessante. Bom, olhando para os futuros, dando um pouco mais de cor ao que eu acabei de dizer, Dow Jones, S&P e Nasdaq sobem nesse momento 0,27, 0,26, 0,34. Nós temos na Europa avanços importantes, tendo em vista que a decisão de juros nos Estados Unidos só saiu depois que as bolsas tinham fechado ontem, então tem esse gap. O Brent sobe quase 2% a $75,72. As commodities sobem de maneira geral, à exceção do próprio minério de ferro, lá em Dalian, que acabou operando numa queda de 1,05 aos $132,97. Porém, nós temos em Singapura uma alta de 0,75, Então tá meio dividida nessa questão. Nas criptos, o Bitcoin sobe quase 4% a quase $43 mil, enquanto o Ethereum sobe 4,23 aos 2.285, também recuperando parte das perdas aí dos últimos dias.
Bom, indo adiante aqui com o nosso noticiário, pessoal, só para complementar, eu já falei um pouco dos juros nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, o Copom decidiu por mais um corte de meio ponto percentual. A taxa, então, saiu de 12,25, foi para 11,75, numa nova decisão unânime entre os membros do colegiado. Essa foi a quarta redução seguida da taxa Selic, que agora está no seu menor patamar desde março de 2022. Segundo o comunicado que acompanhou a decisão, a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento, expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial e um cenário global desafiador, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Abre aspas, o comitê reforçou a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Então, esse é o grande ponto, né, que o pessoal destacou ontem. O Banco Central ainda focando na desancoragem da inflação no futuro. Por isso, talvez, até que a discussão de uma aceleração não seja muito, nesse momento, algo que o BC se propõe a realizar. Foi mantido o forward guidance, né, de que, em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê, de forma unânime, antevêm uma redução da mesma magnitude nas próximas reuniões, ou seja, de mais meio ponto adiante, né? O mercado algumas pessoas no mercado falavam na possibilidade de uma aceleração para 75, mas o que nós vemos é uma discussão de que talvez esse ponto seja levantado na reunião de janeiro, tá? Então, quanto a políticas monetárias é isso, a notícia interessante está desenrolando lá nos Estados Unidos é que a Câmara aprovou a formalização de um inquérito de impeachment contra o presidente Joe Biden, que havia sido lançado em setembro pelo então presidente da casa, o republicano Kevin McCarthy. Desde aquele mês, o trio de comitês que lideram as investigações interrogou vários funcionários do Departamento de Justiça e da Receita Federal, dos Estados Unidos, obviamente, ao mesmo tempo em que obteve muitos documentos e novos registros bancários, inclusive de membros da família Biden. A formalização, segundo integrantes do Partido Republicano, fortalece intimações e a posição do inquérito, e os membros do Partido Republicano no Comitê de Regras da Câmara também argumentaram que a medida foi uma resposta à obstrução do governo em entregar os documentos solicitados. Tudo acaba rodeando uma história um pouco estranha, assim, né? O que acontece? O filho do Biden, o Hunter Biden, tem uma empresa que faz negócios no exterior, e ele fez transferência para o pai, né, o presidente Joe Biden. Assim, o que tem de informação é que essa transferência seria para realizar um reembolso ao pai por um carro. E depois puxaram também uma transferência do irmão do Joe Biden, James Biden, né, quando ele ainda não estava no cargo, tá? Então, assim, a oposição quer entrar no detalhe desses pagamentos, embora até agora não tenha nenhuma evidência de algo muito grave rolando, mas o processo de impeachment foi aberto. E por fim, a PetroRecôncavo informou ontem à noite sobre a interrupção temporária de parte da sua produção de petróleo e gás natural associado no estado do Rio Grande do Norte. A empresa disse que a interrupção ocorre em razão da impossibilidade de recebimento da produção no ativo industrial de Guamaré, que se deu em razão do gradual processo de retomada das atividades operacionais da refinaria Clara Camarão após parada para manutenção geral programada. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.